tarde, aqui quem fala é a Day Santana, do canal Doces Sonhos, e eu estou aqui hoje para fazer mais uma resenha para vocês. Eu fiquei muito na dúvida se eu fazia resenha desse livro ou não. Vou contar para vocês por quê. É um livro espírita. Então, um livro espírita é muito difícil de se fazer resenha. Por quê? Para que eu possa explicar um pouco mais a história para vocês, eu teria que entrar no caráter espírita da coisa. E para eu explicar para vocês o fundamento do espiritismo, para que vocês entendam toda a história, é muito complexo. Uma que é muito complexo de se explicar e outra que eu também não me sinto capaz de fazer isso, de certa forma, né? Então eu fiquei muito na dúvida se eu faria resenha ou não. Como tem gente que já tem essa coisa espírita, né? Já segue a doutrina ou tem um pouco de conhecimento, gosta desse tipo de leitura, eu resolvi fazer porque pode ser que tenham pessoas que se interessem pelo livro, né? Mas então assim, ficou um pouco complicado, eu não sei muito bem como é que vai ficar esse vídeo, mas eu vou tentar explicar a história para vocês mais ou menos como se desenvolve, sem entrar muito a fundo, né, dos porquês, porque senão eu teria que entrar muito na doutrina, né, para poder explicar. Mas vamos lá, a resenha de hoje é Um Amor de Quatro Patas, então essa é a capa é linda, na verdade eu comprei esse livro pela capa, vou assumir isso para vocês agora. Porque esse cachorrinho aqui é igualzinho ao meu cachorrinho, idêntico ao meu cachorrinho, principalmente quando ele era bebezinho, que ele era bem igualzinho. Agora ele já tá com os pelinhos brancos aqui, a cor do olho está um pouquinho diferente por conta da idade, mas ele era exatamente assim. Então eu comprei esse livro pela capa. Eu sou espírita, eu sigo a doutrina, então eu gosto muito desse tipo de leitura. Então o que eu tenho a falar sobre este livro? É do Sérgio Chimati, romance inspirado pelo espírito Anneli. Nunca tinha lido nada desse autor espírita, é a primeira vez que eu leio um livro dele. Eu não fui muito a fundo para saber que outras obras ele tem, eu não o conhecia, então esse foi o primeiro que eu li. O que eu achei deste livro? Em questão do caráter espírita, eu gostei bastante, é bem explicado, é bem desenvolvido, faz total sentido do que eu já estudo, do que eu já conheço, pelo menos um pouco. Então, o embasamento espírita que o livro tem muito me agradou, certo? Ok. O que não me agradou? O tipo de escrita. Então, a forma como ele escreveu, os diálogos, a maneira como ele montou os diálogos, soou, para mim, como um livro de um principiante, uma pessoa iniciante que está começando a escrever, sabe? Alguns diálogos eu não senti assim, não achei muito bacana a forma como ele escolheu escrever, algumas palavras que ele usa, alguns tipos de frases que ele coloca, são coisas assim que eu não curti muito, ficou parecendo um livro um pouco amador em questão de escrita, tá? Não em questão da parte espiritual. Então, assim, é um romance, tá? E eu gostei bastante da história, porque no final acontece uma coisa muito surpreendente. Uma coisa muito atual, né? Muito pros dias de hoje. E eles colocam essa situação numa visão espírita, o que me deixou contente, porque eu sou a favor de algumas coisas, de várias coisas, em relação a relacionamento entre pessoas, independente de sexo, independente de nada. Eu sou a favor do amor e do relacionamento que as pessoas têm entre si. Então, não é a homossexualidade que ele aborda no livro, e eu também não vou contar o que é, porque se alguém se interessar a ler e eu contar isso, estraga, porque é o final do livro, é o tchan da coisa. Eu fiquei bastante surpreendida, não esperava esse final, então isso foi legal, porque eu não esperava que isso acontecesse, e eu gostei. Então, o final do livro, show! Ficou legal, da forma como ele fez. É um romance, tá? Então, além da parte espírita, que ele vai explicar um pouquinho a respeito das reencarnações, porque as pessoas têm ligações reencarnatórias, e pode ser que eu e meu esposo, por exemplo, a gente volte muitas vidas juntos. As pessoas que estão próximas da gente, nós acreditamos que temos uma ligação já de muitas vidas com essas pessoas. E, geralmente nós precisamos resgatar alguma coisa com elas. Então ele explica um pouquinho sobre a reencarnação, e todos os personagens do livro, pelo menos os principais, eles têm
união já de muitas vidas. Então é um resgate de muito tempo que ele já vem buscando e os principais têm essa ligação. Então os principais personagens são Alicia, Jorge e Denis. Alice e Jorge são marido e mulher e são pais de Denis. Denis é o protagonista do livro, tá? Tudo acontece em torno dele. Ele é o protagonista. Em paralelo temos Rosemary e Sabrina. A Rosemary e a Sabrina, a Rosemary vai ser empregada da casa da Alice e do Jorge e a Sabrina é filha dela. E temos a Neuzinha, a Kelly e o Edivaldo. A Neuzinha, a Kelly e o Edivaldo são pessoas que o Jorge e a Alicia, a Rosemary e a Sabrina vão conhecer depois, assim, do meio do livro, do início pro meio do livro pro fim. Então, o comecinho do livro é mais focado em Alicia, Jorge, Denis, Rosemary e Sabrina. E depois, um pouquinho, vem a ligação da Neuzinha, da Kelly e do Edivaldo. Como que começa a história? A Alice e o Jorge são casados e tem um filho, que é o Denis, e é uma criança ainda, e eles moram na cidade grande. Só que eles já sofreram com assaltos e tal, e a Alice, ela se tornou uma pessoa muito medrosa, ela tem muito medo de sair de casa, ela tem muito medo de ir na rua sozinha, ela ficou com trauma de viver numa cidade grande. O Jorge, por sua vez, tem uma possibilidade de trabalho numa cidade bem afastada, assim, como se fosse o fim do mundo. É uma usina que vai ser construída e ele faz parte de todo o projeto, ele é convidado a trabalhar lá. A Alice, a sua esposa, se empolga com a ideia de viver num lugar muito, muito, muito pacato. Assim, não tem nada em volta, não tem shopping, não tem nada. É uma cidadezinha muito, muito, muito fim do mundo. E ela se sente confortável de tentar viver num lugar como esse. E os três vão partir para morar nesse lugar, porque vai começar a construção da usina e o Jorge, que é o esposo dela, tem que estar lá, porque ele que é o cabeça de toda a obra, né? Ela vai levar o Denis no médico para passar no pediatra e ela sofre um assalto. Nesse assalto, um trombadinha leva a bolsa dela. E quem corre atrás do trombadinha para pegar a bolsa de volta, porque percebeu que ele não estava armado nem nada, é a Rosemary. E daí as duas se conhecem. A Rosemary e a Sabrina, elas passam uma vida muito difícil, elas moram numa espécie de favela, e o pai da menina batia muito nela, na mãe, batia na filha também, tanto que a Sabrina tem um problema no olho, porque o pai uma vez foi dar uma surra nela, e a cinta bateu no olho dela e perfurou. Então ela ficou cega deste olho e ela tem uma deformação, né? E ela sofre muito por isso, e a mãe também sofria muito porque apanhava demais, e as duas fugiram desse pai e foram morar nessa favela fugidas para que o pai não encontrasse com elas. Quando as duas se conhecem, que a Rosemary defende a Alicia e pega a bolsa dela de volta e devolve, elas começam a conversar, pegam um metrô juntas, e a Rosemary vai contando um pouquinho da vida dela, e a Alicia já precisava de alguém para ajudar em casa. Então a Alicia oferta trabalho para a Rosemary. Decide que deseja que as duas trabalhem na casa. Mas o Jorge tem um grande preconceito e por conta disso vai ser meio conturbada essa situação de dar o trabalho para Rosemary. Então passa-se um período do livro, ela tentando convencer o marido a ficar com as duas, trazer as duas para morar com eles, para que ela possa ajudar em casa, mas o marido tem um preconceito muito forte, não quer, e um pedacinho da história gira em torno disso. Quando ele finalmente aceita que ela trabalhe para eles, né, ele conhece a Rosemary, sente que ela é uma mulher íntegra, gosta da menina, sente um carinho por ela, ele aceita. Elas têm uma cadelinha, e elas gostariam muito que a cadelinha fosse morar junto com elas na casa, e o Jorge detesta animais. E aí é que entra o sentido do nome do livro, Um Amor de Quatro Patas. Porque o Denis é o protagonista humano e a cadelinha é a protagonista animal. Então ele fala muito sobre a reencarnação animal, como que funciona a reencarnação de um cachorro, né? Como que é esse processo, por que o cachorro precisa voltar naquela determinada família ou com aquela determinada pessoa. Então explica muito sobre isso. Bom, eu não vou entrar em detalhes, mas vai acontecer alguma coisa com a cachorrinha. Ela vai acabar ficando na família porque ela precisa ter um vínculo com o Denis e com o Jorge. O principal vínculo da cadelinha é com os dois. Então, de qualquer forma, essa cadelinha precisa ter uma vida com eles.
mas eu não vou contar como que isso acontece porque estraga o enredo do livro, certo? Então esses seriam os personagens principais. Quando eles vão morar nessa cidade pacata, né, bem distante de tudo, é aí que eles conhecem a Neuzinha, a Kelly e o Edivaldo. Mentira, o Edivaldo ele já conhecia porque ele trabalhava também na mesma empresa. O Edivaldo trabalha na mesma empresa que o Jorge, mas eles ficam mais amigos lá, porque vão ficar mais tempo juntos, mas eles já se conheciam. Quem conhece lá é a Neuzinha e a Kelly, que moram no local. Elas são veterinárias e elas são do Ibama, trabalham pro Ibama. E aí começa uma briga muito grande, porque elas não querem deixar que a usina seja construída, porque isso vai acabar prejudicando a vida dos animais do local, na mata, tem muitos animais, onça, enfim. E tudo isso, a construção da usina, vai estragar o meio ambiente, vai prejudicar a vida dos animais. Então eles começam com uma briga, o Jorge e a Neuzinha, por conta desse embate de ela defender os animais e o meio ambiente e ele ser totalmente avulso a essa situação, não se preocupar nem um pouco com isso e querer construir a usina. Então esse é um outro enredo do livro, onde eles vão começar com essa briga. E aí todos se conhecem, então aí começa a união de todos. Então todos os personagens principais, a partir daí, começam a... Todos se conhecem e a história começa a decorrer. Então todos eles têm uma ligação, a cadelinha tá sempre no meio de tudo isso, e eu não posso contar mais nada, porque são partes muito interessantes do livro, e se eu contar, vai ficar chato, vocês não vão querer mais ler, vão descobrir. Então assim, o principal fundamento do livro é contar, através desse romance, as ligações que os espíritos têm entre si, porque as reencarnações são feitas dessa maneira, porque a gente retorna tantas vezes juntos, e o principal foco é abordar a reencarnação dos animais. Como que funciona isso para o espiritismo, né? Como que o espiritismo acredita, o que o espiritismo prega a respeito de uma reencarnação de um animal. Então eu achei muito interessante, eu nunca tinha lido nada sobre esse tema, eu já li diversos livros espíritas, na grande maioria romances, mas eu nunca tinha lido nada sobre animais. Então isso eu gostei muito, porque eu fiquei sabendo um pouco mais como que funciona essa reencarnação animal, então foi mais um conhecimento da doutrina que eu sigo que trouxe pra mim. Então esse livro me trouxe alguns ensinamentos sobre reencarnação e sobre reencarnação de animais. Então eu gostei bastante do contexto, das explicações. A única coisa que eu não gostei é a forma como ele escreveu, que ficou um pouquinho amadora, os nomes às vezes que ele escolheu para os personagens, tem os outros personagens no decorrer da história também, eu só falei o nome dos principais, alguns nomes, algumas falas do livro não são legais, sabe? Então assim, essa parte eu não gostei, mas vale a pena ler pelo ensinamento, então eu indico sim, pelos ensinamentos espíritas que o livro traz. Então é um livro bem específico para um público específico que já curte, né, ler livros espíritas, que já tem um vínculo com toda essa realidade, então é uma indicação um pouquinho mais específica, vamos dizer assim. Já tô com 13 minutos de resenha, é muito tempo, eu só vou ler a última frase do livro, que foi a que eu grifei, que eu gostei muito, e eu vou ler para vocês. Sabendo que há tantos lugares onde o vento sopra de dia e de noite, é gratificante saber que sempre haverá alguém para esperar, vidas para voltar, amores para amar, e não importa o tempo que se leve, a imortalidade para sempre será o maior motivo para desejar amar. Então essa frase, falou essa frase e fim, fechou o livro muito bem, essa frase foi maravilhosa. Então eu espero que vocês tenham gostado. O pessoal aí da comunidade espírita que já tem um vínculo com isso, espero que tenha gostado também. Se você nunca conheceu, tem vontade de conhecer a doutrina, existem muitos livros bacanas que podem te introduzir, né, para que você possa entender um pouquinho mais, e esse também é uma dica porque fala um pouquinho da reencarnação animal. Espero que vocês tenham gostado, eu volto na próxima semana com uma nova resenha para vocês. Fiquem com Deus e um ótimo fim de semana, porque hoje é sexta, né? E uma boa semana para vocês também. Até a próxima.